O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 187. Descrição do Kali Yuga, dissolução do universo. Então o rei virtuoso Yudhishthira com toda a humildade questionou novamente o ilustre Markandeya, dizendo: ó grande Muni, tu viste muitos milhares de eras decorrerem. Neste mundo não há ninguém tão longevo quanto tu. Ó o melhor dos que alcançaram o conhecimento do Espírito Supremo, não há ninguém igual a ti em idade exceto Brahma de grande mente que vive no lugar mais alto. Tu, ó Brahmane, cultuaste Brahma na época da grande dissolução do universo, quando este mundo estava sem céu e sem os deuses e danavas. E quando aquele cataclismo cessou e o avô despertou, só tu, ó Rishi regenerado, viste Brahma recriar devidamente as 4 classes de seres depois de ter enchido os pontos cardeais com ar e consignado as águas ao seu lugar apropriado. Tu, ó grande Brahmane, adoraste em sua presença o grande Senhor e avô de todas as criaturas com a alma absorta em meditação e totalmente absorvida nele. E, ó Brahmane, tu testemunhaste muitas vezes com teus olhos os atos primordiais de criação, e, mergulhado em austeridades ascéticas severas, tu também superaste os próprios Prajapatis. Tu és estimado como alguém que está muito próximo a Narayana, no mundo seguinte. Muitas vezes nos tempos passados, tu contemplaste o Criador Supremo do Universo com olhos de abstração espiritual e renúncia, tendo primeiro aberto o teu coração puro e semelhante ao lótus, o único local onde o multiforme Vishnu de conhecimento universal pode ser visto. É por isto, ó Rishi erudito, pela graça de Deus, nem a morte que a tudo destrói e nem a decrepitude que causa a decadência do corpo tem algum poder sobre ti. Quando nem o sol, nem a lua, nem fogo, nem terra, nem ar, nem céu permanecem, quando todo o mundo sendo destruído parece com um oceano vasto, quando os deuses e asuras e os grandes uragas são aniquilados, e quando Brahma de grande mente, o Senhor de todas as criaturas, tomando seu assento em uma flor de lótus, dorme lá, então só tu permaneces para adorá-lo. E, ó o melhor de Brahman, assim tu viste tudo isso que ocorreu antes, com os teus próprios olhos. E só tu testemunhaste muitas coisas por meio dos sentidos, e nunca em todos os mundos houve alguma coisa desconhecida para ti. Portanto eu anseio ouvir algum discurso explicando as causas das coisas. Markandeya respondeu: de fato, eu explicarei tudo, depois de ter reverenciado aquele ser existente por si mesmo, primordial, que é eterno e sem deterioração inconcebível, e que é ao mesmo tempo dotado de e privado de atributos. Ó tigre entre homens, este Janardana vestido em mantos amarelos é o grande movedor e criador de tudo, a alma e o modelador de todas as coisas, e o Senhor de tudo. Ele é também chamado de o grandioso, o incompreensível, o maravilhoso e o impecável. Ele é sem início e sem fim, permeia o mundo inteiro, é imutável e sem deterioração. Ele é o criador de tudo, mas é ele mesmo incriado e é a causa de todo o poder. Seu conhecimento é maior do que o de todos os deuses juntos. Ó o melhor dos reis e o mais preeminente dos homens, depois da dissolução do universo, toda esta criação maravilhosa vem à existência novamente. 4.000 anos são citados como constituem do Krita Yuga. Seu amanhecer também, assim como sua noite, são citados como compreendendo 400 anos. O Treta Yuga é mencionado como compreendendo 3.000 anos, e sua alvorada, assim como sua noite, são citadas como compreendendo 300 anos. O Yuga que vem em seguida é chamado de Dvapara, e este foi computado como consistindo em 2.000 anos. Sua alvorada, assim como sua noite, são citadas como compreendendo 200 anos. O próximo Yuga, chamado Kali, é mencionado como abrangendo 1.000 anos e sua alvorada, assim como sua noite, são citadas como abrangendo 100 anos. Saibas, ó rei, que a duração da alvorada é a mesma que a da noite de um Yuga. E depois que o Kali Yuga está terminado o Krita Yuga vem novamente. Um ciclo de yugas assim compreende um período de 12.000 anos.
1000 desses ciclos completos constituem um dia de Brahma. Ó tigre entre homens, quando todo este universo é recolhido e acomodado dentro do seu lar, o próprio Criador, esse desaparecimento de todas as coisas é chamado pelos eruditos de destruição universal. Ó touro da raça Bharata, perto do fim do último período mencionado de 1000 anos, isto é, quando o período que falta para completar um ciclo é curto, os homens geralmente se tornam afeitos à falsidade em palavras. Ó filho de Prita, então os sacrifícios e doações e votos, em vez de serem realizados por dirigentes, são permitidos serem realizados por representantes. Brahmanes então realizam ações que são reservadas aos Sudras, e os Sudras se dirigem à aquisição de riqueza. Então Kshatriyas também se dirigem à prática de ações religiosas. Na era Kali, os Brahmanes também se abstêm de sacrifícios e do estudo dos Vedas, são privados de seu bastão e camurça, e em relação à comida se tornam onívoros. Ó filho, os Brahmanes naquela era também se abstêm de orações e meditação enquanto os Sudras se dirigem a esses. O rumo do mundo parece contrário, e de fato, esses são os sinais que prenunciam a destruição universal. Ó Senhor de homens, numerosos reis mlechas então governam a terra. E aqueles monarcas pecaminosos, afeitos a palavras falsas, governam seus súditos conforme princípios que são falsos. Os Andas, os Sakas, os Pulindas, os Yavanas, os Kamvojas, os Valikas e os Abiras então se tornam, ó o melhor dos homens, possuidores de coragem e da soberania da terra. Esse, ó tigre entre homens, se torna o estado do mundo durante a noite, ó Bharata, da era Kali. Nenhum único Brahmani então adere aos deveres da sua classe. E os Kshatriyas e os Vaisyas também, ó monarca, seguem práticas contrárias àquelas que são apropriadas para suas próprias classes. E homens se tornam de vida curta, fracos em vigor, energia, e coragem, e dotados de pouco poder e corpos diminutos. Eles se tornam pouco sinceros em palavras. A população humana definha por grandes regiões de reinos, e as regiões da terra, norte e sul, e leste e oeste, ficam apinhadas de animais e bestas predadoras. E durante esse período, aqueles também que divulgam Brahma fazem isso em vão. Os Sudras se dirigem aos Brahmanes dizendo Boa-lo, enquanto os Brahmanes se dirigem aos Sudras dizendo, respeitado Senhor. E, ó tigre entre homens, no fim do Yuga os animais aumentam imensamente. E, ó rei, odores e perfumes então não se tornam tão agradáveis para o nosso sentido do olfato, e, ó tigre entre homens, o próprio sabor das coisas então não se harmoniza tão bem com nossos órgãos do paladar como em outras épocas. E, ó rei, as mulheres então se tornam mães de filhos numerosos, dotados de estatura baixa, e desprovidos de bom comportamento e boas maneiras. E elas também fazem suas próprias bocas servirem aos propósitos do órgão de procriação. E a fome devasta as habitações dos homens, e as estradas são infestadas por mulheres de má fama, enquanto as mulheres em geral, ó rei, ficam em tais períodos hostis para com seus maridos e desprovidas de modéstia. E, ó rei, as próprias vacas nesses períodos produzem pouco leite, enquanto as árvores, com enxames de corvos pousados acima, não produzem muitas flores e frutas. E, ó Senhor da terra, as classes regeneradas, maculadas pelo pecado de matar Brahmanes, aceitam presentes de monarcas que são afeitos à falsidade em palavras. E cheios de cobiça e ignorância, e portando em seus corpos os símbolos externos de religião, eles saem em rondas de mendicância, afligindo as pessoas da terra. As pessoas que levam vidas familiares, temerosas da carga de impostos, se tornam enganadoras, enquanto Brahmanes, assumindo falsamente o traje de ascetas, ganham riqueza por comércio, com unhas e cabelos não aparados e não cortados. E, ó tigre entre homens, muitas das classes de 2 vezes nascidos se tornam, por cobiça de riqueza, mendicantes religiosos da ordem Brahmacharin.
Ó monarca, os homens em tais períodos se comportam em desacordo com os modos de vida para os quais eles se dirigem, e viciados em bebidas embriagantes e capazes de violar os leitos de seus preceptores, seus desejos são todos deste mundo, procurando negócios que sirvam a carne e sangue. Ó o tigre entre homens, em tal período os retiros dos ascetas ficam cheios de patifes pecaminosos e atrevidos, que sempre elogiam vidas de dependência. E o castigador ilustre de Paca nunca derrama chuva segundo as estações, e as sementes também que são espalhadas sobre o solo, ó Bharata, não brotam todas. E os homens, pecaminosos em ação e pensamento, têm prazer na inveja e malícia. Ó impecável, a terra então fica cheia de pecado e imoralidade. Ó o Senhor da terra, aquele que se torna virtuoso em tais períodos não vive por muito tempo. De fato, a terra se torna desprovida de virtude em todas as formas. Ó o tigre entre homens, os comerciantes e negociantes então, cheios de astúcia, vendem quantidades grandes de artigos com pesos e medidas falsos. E aqueles que são virtuosos não prosperam, enquanto os que são pecaminosos prosperam excessivamente. E a virtude perde sua força enquanto o pecado se torna todo-poderoso. E os homens que são devotados à virtude tornam-se pobres e de vida curta, enquanto aqueles que são pecaminosos tornam-se de vida longa e ganham prosperidade. E nesses tempos as pessoas se comportam pecaminosamente até em lugares de diversões públicas em cidades e municípios. E os homens sempre procuram a realização dos seus objetivos por meios que são pecaminosos. E tendo ganhado fortunas que são realmente pequenas, eles ficam embriagados pelo orgulho de riqueza. Ó monarca, muitos homens em tais períodos se esforçam para roubar a riqueza que por confiança foi depositada com eles em sigilo. E ligados a práticas pecaminosas eles sem nenhuma vergonha declaram que não há nada em depósito. E animais predadores e outros animais e aves podem ser vistos deitarem em lugares de diversão públicos em cidades e municípios, assim como em edifícios sagrados. Ó rei, meninas de 7 ou 8 anos de idade então concebem, enquanto meninos de 10 ou 12 anos geram prole. E no seu 16º ano os homens são tomados pela decrepitude e decadência e o período da própria vida é logo alcançado. Ó rei, quando os homens se tornam assim de vida curta, os mais jovens agem como os idosos, enquanto tudo que é observável no jovem pode ser notado no velho. E mulheres dadas à impropriedade de conduta e marcadas por maus modos enganam até o melhor dos maridos e se comportam de modo impróprio com criados e escravos e até com animais. Ó rei, até mulheres que são esposas de heróis procuram a companhia de outros homens e se comportam de modo impróprio com esses durante o tempo de vida de seus maridos. Ó rei, perto do fim daqueles milhares de anos que constituem os 4 yugas, e quando as vidas dos homens se tornam tão curtas, ocorre uma seca que se estende por muitos anos. E então, ó Senhor da terra, homens e criaturas dotados de pouca força e energia ficando famintos morrem aos milhares. E então, ó Senhor de homens, 7 sóis ardentes, aparecendo no firmamento, absorvem todas as águas da terra que se encontram em rios ou mares. Ó touro da raça Bharata, então também tudo da natureza da madeira e erva, seja úmido ou seco, é consumido e reduzido a cinzas. E então, ó Bharata, o fogo chamado Sambartaka, impelido pelos ventos, aparece na terra que já foi secada até cinzas pelos 7 sóis. E então aquele fogo, penetrando pela terra e fazendo seu aparecimento nas regiões inferiores também, produz grande terror nos corações dos deuses, dos Danavas e dos Yakshas. Ó Senhor da terra, consumindo as regiões inferiores, como também tudo sobre esta terra, aquele fogo destrói todas as coisas em um instante. E aquele fogo chamado Sambartaka, ajudado por aquele vento inauspicioso, consome este mundo, se estendendo por centenas e milhares de yojanas.
E aquele Senhor de todas as coisas, aquele fogo, brilhando em refulgência, consome este universo com deuses e asuras e gandharvas e yakshas e cobras e rakshasas. E lá se erguem no céu profundas massas de nuvens, parecendo manadas de elefantes e decoradas com guirlandas de relâmpagos que são maravilhosos de observar. E algumas daquelas nuvens são da cor do lótus azul, e algumas são da cor do nenúfar, e algumas parecem em matiz com os filamentos do lótus, e algumas são purpúreas, e algumas são amarelas como cúrcuma, e algumas da cor do ovo dos corvos. E algumas são claras como pétalas de lótus, e algumas vermelhas como cinabri. E algumas parecem cidades suntuosas em forma, e algumas com manadas de elefantes. E algumas são da forma de lagartos, e algumas de crocodilos e tubarões. E, ó rei, as nuvens que se reúnem no céu na ocasião são terríveis de contemplar, e entretecidas com relâmpagos ribombam terrivelmente. E aquelas massas vaporosas, carregadas com chuva, logo cobrem o firmamento inteiro. E, ó rei, aquelas massas de vapor então inundam com água a terra inteira com suas montanhas e florestas e minas. E, ó touro entre homens, instigadas pelo Senhor Supremo aquelas nuvens, estrondeando terrivelmente, logo inundam toda a superfície da terra. E despejando em uma grande quantidade de água e enchendo a terra inteira, elas apagam aquele fogo inauspicioso terrível do qual eu já te falei. Incitadas pelo Senhor ilustre, aquelas nuvens enchem a terra com seu aguaceiro incessantemente por 12 anos. E então, ó Bharata, o oceano ultrapassa seus continentes, as montanhas se partem em fragmentos, e a terra afunda sob a enchente crescente. E então, movidas subitamente pelo ímpeto do vento, aquelas nuvens vagueiam por toda a extensão do firmamento e desaparecem de vista. E então, ó soberanos de homens, o Senhor autocriado, a primeira causa de tudo, que tem sua residência no lótus, absorve aqueles ventos terríveis e adormece, ó Bharata. E então, quando o universo se torna uma vastidão morta de água, quando todas as criaturas móveis e imóveis foram destruídas, quando os deuses e os asuras cessam de existir, quando os yakshas e os rakshasas não existem mais, quando não há homens, quando árvores e animais predadores desapareceram, quando o próprio firmamento deixou de existir, eu sozinho, ó o Senhor da Terra, vagueio em aflição. E, ó o melhor dos reis, passeando sobre aquela extensão terrível de água, o meu coração fica aflito por eu não ver nenhuma criatura. E, ó o rei, vagando sem cessar por aquela inundação, eu fico fatigado, mas não alcanço lugar de descanso. E algum tempo depois eu vejo naquela extensão de águas acumuladas uma figueira de Bengala vasta e totalmente espalhada, ó o Senhor da Terra. E eu então contemplo, ó Bharata, sentado em uma concha, ó rei, coberto com leito celeste, e ligado a um ramo muito extenso daquela bâmia um menino, ó grande rei, de rosto formoso como o lótus ou a lua, e de olhos, ó soberanos de homens, grandes como pétalas de um lótus totalmente desabrochado. E aquela visão, ó Senhor da Terra, a admiração encheu o meu coração. E eu me perguntei, como este menino repousa aqui sozinho quando o próprio mundo foi destruído? E, ó rei, embora eu tenha o conhecimento completo do passado, do presente, e do futuro, ainda assim eu fracassei em saber alguma coisa disso mesmo por meio de meditação ascética. Dotado do brilho da flor Atase, e decorado com a marca dos rei Vatsa, ele me parecia ser como a residência da própria Lakshmi. E aquele menino, de olhos como as pétalas de lótus, tendo a marca Srei Vatsa, e possuidor de resplendor brilhante, então se dirigiu a mim em palavras muito agradáveis aos ouvidos, dizendo, ó Senhor, eu sei que tu estás fatigado e desejoso de descanso. Ó Markandeya da linhagem de Brigu, descansa aqui tanto quanto quiseres. Ó melhor dos Munis, entrando dentro do meu corpo, descansa lá. Esta foi a residência designada para ti por mim. Eu estou satisfeito contigo. Assim abordado por aquele menino, um sentido de total desconsideração me possuiu em relação à minha vida longa e condição de humanidade.
Então aquele menino de repente abriu a boca, e como quis o destino, eu entrei em sua boca privado do poder de movimento. Mas, ó rei, tendo entrado rapidamente no estômago daquele menino, eu vejo lá a terra inteira cheia de cidades e reinos. E, ó o melhor dos homens, enquanto vagando pelo estômago daquele ilustre, eu vejo o Ganges, o Satudru, o Sita, o Yamuna, e o Kaushik, o Charmavati, o Vetravati, o Chandrabhaga, o Sarasvati, o Sindhu, o Vipasa, e o Godavari, o Vasvokasara, o Nalini, o Narmada, o Tanra, e o Vena também de correnteza encantadora e águas sagradas, o Suvena, o Krishna Vena, o Irama, e o Manadim, o Vitasti, ó o grande rei, e aquele rio grande, o Kaveri, o único também, ó o tigre entre homens, o Visalha, e o Kimpuna também. Eu vi todos esses e muitos outros rios que há na terra. E, ó o matador de inimigos, eu também contemplei lá o oceano habitado por jacarés e tubarões, aquela mina de pedras preciosas, a residência excelente das águas. E eu vi lá o firmamento também, decorado com o sol e a lua, brilhante em refulgência, e possuidor do esplendor do fogo do sol. E eu contemplei lá, ó rei, a terra também, agraciada com bosques e florestas. E, ó monarca, eu vi lá muitos brahmanes também, engajados em vários sacrifícios, e os kshatriyas empenhados em fazer o bem para todas as classes, e os vaisyas empenhados em atividades de agricultura, e os sudras dedicados ao serviço às classes regeneradas. E, ó rei, enquanto vagueava pelo estômago daquele de grande alma, eu também contemplei o Himavat e as montanhas de Hemakuta. E eu também vi Nishada, e as montanhas de Sveta abundantes em prata. E, ó rei, eu vi lá a montanha Gandhamadana, e, ó o tigre entre homens, também Mandara e as enormes montanhas de Nila. E, ó o grande rei, eu vi lá as montanhas douradas de Meru e também Mahendra e aquelas montanhas excelentes chamadas Virias. E eu vi lá as montanhas de Himalaya e de Paripatra também. Essas e muitas outras montanhas que há sobre a terra foram todas vistas por mim no estômago dele. E todas elas estavam adornadas com joias e pedras preciosas. E, ó monarca, enquanto andava por seu estômago, eu também vi leões e tigres e javalis e, de fato, todos os outros animais que se encontram na terra, ó grande rei. Ó o tigre entre homens, tendo entrado em seu estômago, conforme eu andava em volta, eu também vi a tribo inteira de deuses com seu chefe Sakra, os Sadias, os Rudras, os Adityas, os Guyakas, os Pitris, as cobras e os Nagas, as tribos emplumadas, os Vasos, os Asvins, os Gandharvas, as Apsaras, os Yakshas, os Rishis, as hordas de Daityas e de Danavas, e os Nagas também. Ó rei, e os filhos de Singrika e todos os outros inimigos dos deuses, de fato, todas as outras criaturas móveis e imóveis que podem ser vistas na terra, foram todas vistas por mim, ó monarca, dentro do estômago daquele de grande alma. E, ó Senhor, vivendo de frutas, eu morei dentro do seu corpo por muitos séculos, vagando pelo universo inteiro que se encontra lá. Ainda assim eu nunca, ó rei, vi os limites de seu corpo. E quando, ó Senhor da terra, eu fracassei em medir os limites do corpo daquele de grande alma, mesmo que eu andasse dentro dele continuamente em grande ansiedade mental, eu então, em pensamentos e ações procurei a proteção daquele Deus concessor de bênçãos e preeminente, reconhecendo devidamente a sua superioridade. E quando eu fiz isso, ó rei, eu fui projetado de repente de dentro do seu corpo através da boca aberta daquele de grande alma por meio, ó chefe de homens, de uma rajada de vento. E, ó rei, eu então vi sentado no ramo daquela mesma figueira aquele mesmo ser de energia incomensurável, na forma de um menino com a marca Srivatsa em seu peito tendo, ó tigre entre homens, engolido o universo inteiro. E aquele menino de refulgência brilhante e portando a marca dos Srivatsa e vestido em trajes amarelos, satisfeito comigo, dirigiu-se a mim sorridente, dizendo, ó Markandeya, ó melhor dos Munis, tendo morado por algum tempo dentro do meu corpo tu ficaste cansado. Eu todavia falarei a ti.
E quando ele disse isso para mim, naquele mesmo momento eu adquiri uma nova visão, por assim dizer, por consequência da qual eu vi a mim mesmo como sendo o possuidor de conhecimento verdadeiro e emancipado das ilusões do mundo. E, ó Filho, tendo testemunhado o poder inesgotável daquele ser de energia incomensurável, eu então cultuei seus pés veneráveis e bem proporcionais com solas claras como cobre polido e bem decorado com dedos de cor vermelha suave, colocando-os cuidadosamente sobre a minha cabeça e unindo as minhas palmas em humildade e me aproximando dele com reverência. Eu contemplei aquele ser divino que é a alma de todas as coisas e cujos olhos são semelhantes a pétalas de lótus. E tendo-me curvado a ele com mãos unidas, eu me dirigi a ele dizendo: eu desejo te conhecer, ó ser divino, como também esta tua ilusão sublime e maravilhosa. Ó ilustre, tendo entrado no teu corpo através da tua boca, eu vi o universo inteiro em teu estômago. Ó ser divino, os deuses, os Danavas e os Rakshasas, os Yakshas, os Gandharvas, e os Nagas, de fato, todo o universo móvel e imóvel, está todo dentro do teu corpo. E embora eu tenha vagado incessantemente pelo teu corpo em um passo rápido, pela tua graça, ó Deus, a minha memória não me falhou. E, ó grande Senhor, eu saí do teu corpo pelo teu desejo mas não pelo meu. Ó tu de olhos parecidos com folhas de lótus, eu desejo conhecer a ti que estás livre de todas as falhas. Porque tu ficas aqui na forma de um menino tendo consumido o inteiro universo. Cabe a ti me explicar tudo isso. Porque, ó impecável, o universo inteiro está dentro do teu corpo. Por quanto tempo também, ó castigador de inimigos, tu ficarás aqui? Incitado por uma curiosidade que não é imprópria para os Brahmanes, eu desejo, ó Senhor de todos os deuses, ouvir tudo isso de ti, ó tu de olhos como folhas de lótus, com todos os detalhes e exatamente como acontece, pois tudo o que eu tenho visto, ó Senhor, é extraordinário e inconcebível. E assim abordado por mim aquele Deus das divindades, de refulgência brilhante e grande beleza, aquele principal de todos os oradores, me confortando adequadamente, falou-me estas palavras: